Então, no Brasil, eu acho que a gente está avançando bastante na discussão, só que uma coisa que a gente tem que pensar é que não basta, a gente tem que focar na população, na informação. Por exemplo, pessoas que têm alguém na família e que têm problemas com drogas, às vezes não sabem o que fazer. Vou internar. Porque é o que está no imaginário social, a primeira Em coisa que vez de você... conversar, incluir, né? E fala, não, você tem que parar agora. Como? Se a pessoa está dependente daquilo. Se parar, às vezes... Por exemplo, se a pessoa é dependente de álcool e para, Só piora. ela pode ter convulsões, ela Exato. pode ter problemas muito sérios. Então, às vezes, a pessoa não sabe disso. Vamos internar. Mas aí a pessoa interna, fica 3 meses lá, a família fica tranquila, porque 3 meses longe da pessoa que acha que a pessoa está sendo bem cuidada, e volta para o mesmo contexto. O contexto com os mesmos A abstinência amigos. piorou, né? Então essa cultura também das pessoas não saberem o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. Então, antes de mudar, né, qualquer política, ou quando for mudar qualquer política, muda a política e também a cabeça, não só da população, mas dos profissionais. A gente vê muitas das vezes muito preconceito do profissional. Isso tem várias pesquisas mostrando que profissionais até que trabalham na área de drogas têm muito preconceito. Então, assim, você trata a pessoa que tem dependência de cocaína de uma forma e a que tem dependência de álcool de outra. Igual, tem pessoas que são dependentes de álcool e falam assim, mas eu não sou dependente de drogas, fulano é, porque é dependente de cocaína. E álcool é o quê? Álcool é a droga que tem mais prejuízos combinados, mais do que a cocaína, mais do que o crack. Mais prejuízos combinados. Quando eu falo prejuízos combinados, são prejuízos tanto para a sociedade, em termos de saúde pública, em termos de economia, de várias questões, e também prejuízos para a pessoa. Então, é disparado. E quando você mostra esse dado, você fala, mas como assim? É surpreendente. Como assim? Não é o crack? Aquele que faz as pessoas lá na Cracolândia ficar de tal forma? Não, não é. É o álcool. E qual que é a dinâmica que faz o álcool ser mais prejudicial que o crack e a cocaína? Tem várias questões. Primeiro, porque lembra daquele... A gente não assiste muito TV, né? Mas lembra daqueles comerciais antigos, beba com moderação? Ah, lembro. Da Skol, da Brahma. Primeiro, assim, que o álcool é muito estimulado socialmente. Ele é muito estimulado. Festas, a maioria das festas tem álcool. Isso é um problema em si? Não é um problema em si. Mas beba com moderação, o que é beber com moderação? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Cada um tem uma tolerância diferente. Né? Sim. Qual que é a quantidade, né? Não é algo que foi medido. Não é algo que foi medido. Então, as pessoas acabam fazendo um uso que é um uso de risco. Use e vai dirigir. E aí tem acidente de trânsito. Tudo isso soma o quanto aquela droga é prejudicial. E, às vezes, a pessoa faz uso e tem, por exemplo, mais comportamentos agressivos. O álcool é associado a, por exemplo, violência doméstica. Não quer dizer que a pessoa bebe álcool e vai fazer violência doméstica. Não é isso, gente. Quando eu falo isso, estou falando que tem uma associação que aumenta as chances caso a pessoa tenha predisposição. Deixa uma pessoa agressiva mais impulsiva. Né? Isso, a pessoa já tem uma predisposição para essas coisas, tá? Não é que o álcool vai fazer isso. Mas, então, todos esses fatores, por exemplo, que o álcool causa câncer. A gente sempre associa o tabaco a câncer, né? É sempre câncer, tabaco. O álcool também causa. E uma proporção muito grande. Então, todas essas coisas, não é porque é legalizado. Não é essa a questão. É legalizado? Legal. Isso é bom ser legalizado. Mas qual que é a informação que as pessoas têm sobre o próprio consumo? A gente quase não sabe. O que é um consumo de baixo risco? A maioria das pessoas não sabe o que é. Justamente por ter esse estigma em cima do álcool, como tem de outras substâncias, né? E você que falou, né, dessa questão do estigma, né, social, que é importante também que os profissionais não tenham esse estigma. Como é que é o tratamento em Barcelona, né? E como é que Barcelona é realmente uma cidade revolucionária nesse quesito? Então, lá, Barcelona é muito interessante porque lá eles estão até um pouco mais avançados, por exemplo, que Portugal, em relação a tratamento, a redução de danos. Lá eles têm várias equipes de redução de danos, que são equipes que elas têm mais incentivo do governo. Por que eu falo isso? Quando você chega para equipes em Portugal, você vê que elas têm pouca verba para trabalhar. Quando você chega em Barcelona, na Espanha, você percebe que lá eles têm muito mais verba. Ou seja, são equipes que elas conseguem fazer um trabalho muito
muito mais focado em um trabalho em conjunto, que é o quê? Por exemplo, eu visitei um centro lá de redução de danos, que eles fazem... É uma sala de consumo assistido, que, para quem não sabe, sala de consumo assistido é, de fato, isso que vocês estão pensando. A pessoa vai lá com a sua droga e pode fazer o uso lá da sua substância. Ela leva a substância e faz lá um uso que é um uso com menos risco. Então, eles fornecem os equipamentos para as pessoas, né, limpos, para as pessoas fazerem uso de drogas, mas o mesmo lugar onde tem a sala de consumo assistido, que é acompanhada por uma equipe grande, tem a parte de tratamento, caso eles identifiquem que a pessoa está querendo mudar de vida. E vai reduzindo a dose também, né? Isso, às vezes a pessoa... Porque cada pessoa vai funcionar de uma forma. Se a pessoa está tendo um consumo que ela percebe que está fazendo mal para a vida dela, às vezes não é possível, na realidade dela, parar de vez. Mas às vezes é possível, ela fala, não, eu quero ir reduzindo, quero ver como eu vou me sentindo. Sabe aquela coisa do medicamento psiquiátrico que a pessoa às vezes toma por muitos anos e aí não pode parar do nada. O médico, ele vai diminuindo sim, vai reduzindo a dose, é gradativo, sim. Então, às vezes acontece isso. Mas o legal é que eles escutam as pessoas que fazem uso de drogas. Eles fazem grupos lá para saber quais são os melhores equipamentos e a melhor forma das pessoas se sentirem confortáveis no serviço. Então, assim, a taxa de conversão de pessoas que estão lá já frequentando e querem parar é muito maior, porque elas já sobem no andar de cima e já tem a parte de tratamento. Então, assim, é algo integrado. Já tá naquele ambiente, né? Já tá naquele ambiente. Isso é um estímulo fantástico. E uma pessoa, às vezes, que não quer ser identificada, não quer falar o nome, só quer ir lá e usar de forma tranquila, sem usar em um espaço público, vai lá anonimamente, usa, dispõe dos equipamentos lá limpos para usar e vai para sua casa. Então, assim, aos poucos, essas equipes vão fazendo um relacionamento ser muito maior. Uma coisa é você chegar alguém aqui com uma dependência e falar, eu quero me tratar. Tá, você tá falando com um profissional que você não conhece. É diferente de um profissional que você vê sempre. Você tá lá usando, você vê... Já criou um relacionamento. É. E criar relacionamento é um dos grandes pontos, tanto em Barcelona, mas como em Portugal. Lá é assim, eu fiquei surpresa com o fato de ser muito... de buscar as pessoas. Então, nós andávamos em carrinhas lá, são vans lá, eles chamam de carrinhas, na cidade, e aí vinha uma pessoa em situação de rua, oi, você tá precisando de alguma coisa? Não quero falar. Tá bom, tchau. No outro dia, oi, fulano. Aí as pessoas iam, aos poucos, aceitando a equipe. Então, eu vi esse processo acontecer com muitas pessoas. Então, somos seres humanos, a gente não gosta de repente, alguém estranho vem falar com a gente. E a mesma coisa acontece com a população em situação de rua. Ah, ele não quer ser ajudado. Calma, ele nem te conhece. Não é que você vai chegar lá e vai falar alguma coisa, a pessoa tem que abrir um sorriso só porque você está querendo ajudar. Não. Então, a equipe tem respeito com as pessoas, de chegar aos poucos. No Brasil, nós temos trabalhos interessantes com redução de danos, assim, não é tão incentivado assim pelo governo, mas tem vários coletivos de redução de danos, isso é importante ressaltar. Mas ainda é um trabalho que ainda é muito de formiguinha, precisa ainda de mais políticas que injetem dinheiro realmente nesses coletivos e isso expanda mais para atingir uma população grande, uma população que está aí precisando realmente de orientação, de ajuda e fica aquém, né, da sociedade. E o Brasil tem muito que aprender com esses países, né? Sim. Realmente. E o Brasil, né, além de ter a terceira maior população carcerária do mundo, né, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, né? Depois dos Estados Unidos, né? Sim. O Brasil imita os Estados Unidos em várias coisas, né? Sim. Mas aí os Estados Unidos vai avançando e o Brasil fica para trás. Essa é a questão. Então, realmente, imagine se esse processo chega no Brasil, os avanços que a gente não ia conseguir. Seria fantástico, realmente. Sim. A gente tem tanto potencial, né? Uma sala de consumo assistido no centro de São Paulo. Imagina. Seria ótimo. Então, Dá oportunidade para essas pessoas que, sem dúvida, têm grandes talentos, né? Ainda mais uma cidade como São Paulo, né? Que é uma cidade de grandes oportunidades, né? Com muita oferta de emprego, né? Dá uma chance para essas pessoas, né? E aí, fala-se muito em perfil das pessoas em situação de rua. Legal. Mas são pessoas, você pega gente com várias histórias. E você acha que existe esse perfil, assim? Ou existem várias circunstâncias? É que, na verdade, tem levantamentos mostrando que
pasmem, né? Não é o consumo de drogas o principal fator que influencia as pessoas a ir sim. morar nas ruas. Mas uma consequência do que causa, né? O que os levantamentos mostram é que problemas familiares, violência na família doméstica, problemas financeiros são as maiores causas que as pessoas relatam que fizeram elas para ir para a rua, e drogas está lá embaixo. Então, e aí as pessoas falam, quem tá na rua é porque é viciado, uma palavra que não deve ser usada, eu tô usando porque é popular. Mas, e aí a gente olha aquela pessoa achando assim, mas se ela parar, acaba tudo, a vida dela vai ficar cor-de-rosa. Mas é uma visão muito ingênua, não é isso. E quando eu falo que é complicado falar de perfil, apesar de a gente ter esses dados, porque as pessoas são únicas. As pessoas estão lá por diversas razões que a gente nem imagina. Cada caso é diferente, então cada tratamento vai ser E diferente. a gente olha elas como se fosse as mesmas pessoas, com as mesmas histórias, e você tem a mesma solução. Ou você esconde elas da vista da sociedade, que é o que o governo vai tentando fazer há muitos anos na Cracolândia, por exemplo, ou você acha que tem a solução, que é acabar com o consumo de crack, proibir tudo. Já proibiu. O mundo não, é utopia achar que o mundo vai ficar livre das drogas. Benzodiazepínico, por exemplo, é muito utilizado, né, de forma não prescrita. Muitas mulheres usam nas suas casas, estão dependentes disso, as mulheres são muito mais dependentes de ansiolítico, desse tipo de medicamento, do que outros grupos, e a gente não olha para essas drogas. A gente acaba olhando para drogas mais midiáticas.